E nesse vídeo nós iremos falar sobre as responsabilidades de segurança e saúde do trabalho das empresas prestadoras de serviços, concessão de mão de obra ou empreitada aí para o teu órgão público, aí para a tua empresa tomadora de serviços. E a Instrução Normativa 2110 de 2022, lá nos seus artigos, no seu artigo aqui, né, 230, parágrafo 4º, diz o seguinte: a empresa contratada para prestação de serviços intramuros em relação... Nota que no vídeo anterior a gente falou sobre a empresa contratante, né? Agora, o artigo 230, lá é para as empresas contratantes, artigo 230, parágrafo 3º. E para as empresas contratadas, artigo 230, parágrafo 4º, né? A empresa contratada para a prestação de serviços intramuros em relação aos seus envolvidos na prestação de serviços em estabelecimento da empresa contratante ou de terceiro pela contratante indicado, com base nas informações obtidas na forma do inciso 1 do parágrafo 3º, é responsável. Vou resumir para você o que tem lá no inciso 1 do parágrafo 3º. O inciso 1 do parágrafo 3º fala da responsabilidade que a contratante tem de elaborar o LTCAT e o PGR em relação aos riscos dos serviços que os seus terceirizados estão expostos em seu estabelecimento ou em local pela prefeitura indicado. Então, vamos recapitular aqui. A prestadora de serviços, com base no LTCAT ou no PGR da contratante, é responsável. Nota que a responsabilidade da contratada vem depois dela ter em mão o quê? O PGR e o LTCAT do tomador, elaborado lá pela tua prefeitura, por exemplo. Então, a prestadora de serviço, com base nas informações obtidas no LTCAT, ela é responsável. Só depois disso, ela vai prosseguir com a responsabilidade de saúde e segurança do trabalho dela quando ela tem o LTCAT em mão do tomador e também o PGR do tomador. Uma vez que ela tem isso em mão, a legislação continua. É responsável. Prestador, então, tem o teu LTCAT em mão? Tem. Tem o teu PGR em mão? Então, com isso em mãos, você é responsável. 2 pontinhos. Vamos continuar aqui. Pela elaboração do perfil profissiográfico previdenciário, o famoso PPP, de cada trabalhador exposto a riscos ambientais. Aí eu coloquei aqui, o inciso acima refere-se ao PPP gerado a partir das informações declarada nos eventos de saúde e segurança do trabalho, de admissão, de demissão, etc., lá dentro do E-Social da prestadora de serviço. Então, o que a legislação está me dizendo? Que o PPP dos trabalhadores que são terceirizados, a prestadora vai elaborar esses PPPs com base no LTCAT, com base no PGR, da tomadora do serviço. Por quê? Porque é dentro dos estabelecimentos da tomadora, é dentro dos locais de trabalho pela tomadora indicado que esses trabalhadores estão expostos. Entendeu, gente? E ainda, né, temos a 2110, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, 2110, de 2022, artigo 132. Parágrafo único lá, ele me diz o seguinte: a contratada deve elaborar o perfil profissiográfico previdenciário, o PPP, dos trabalhadores expostos. Ela repete, tá, gente? Expostos a agentes nocivos com base, entre outras informações, nas demonstrações ambientais da contratante. De novo, a legislação aqui, ela repetiu. Ela diz: prestadora, você vai elaborar o PPP dos teus trabalhadores com base nos riscos do PGR, com base nos riscos do LTCAT, da tua tomadora dos serviços. Toda essa informação, ou todas essas informações aqui do PPP, gente, está dentro do E-Social da prestadora de serviços. Todas essas informações estão lá dentro do E-Social da prestadora de serviços. Então, olha a forma que a tua prestadora pode estar te expondo de forma errada
né, ou equivocada, né, lá dentro do e-social dela, entendeu, gente? E a tomadora de serviço precisa fazer essa gestão, conforme a gente viu no vídeo anterior, né, gente? E aqui, ó, a prestadora é responsável também pelas informações a serem prestadas nos termos do artigo 25 desta mesma instrução normativa 21/10 de 2022. E o que tem lá no artigo 25? Lá é extenso, a gente não trouxe aqui, mas o artigo 25 fala das responsabilidades de envio de informações pela prestadora no e-social, na EFD-REINF e na DCTF-Web. Essas informações, né, referente ao PPP, são de responsabilidade da prestadora enviar no seu e-social, na EFD-REINF e na DCTF-Web. Conforme a gente viu no vídeo anterior, quais são as responsabilidades lá da contratante, né, de fornecer os riscos a que os trabalhadores expostos estarão na contratante, as suas terceirizadas. O que a contratante precisa fazer? Exigir da prestadora relatórios para análise. Lembra? E esses exigir da contratada relatórios para análise, esses relatórios agora são do e-social, da EFD-REINF e da DCTF-Web. Entendeu, gente? Então, você vai entregar o seu PGS e o LTCAT e vai dizer o seguinte: agora eu quero ver o que você está enviando dentro do seu e-social, referente aos riscos ambientais da contratante, aos riscos que a contratante disse que tinha ou não tinha dentro do seu LTCAT e dentro do seu PGR. É assim, gente, que funciona, tá? Inciso 3º. A contratada, ainda estamos falando da contratada. A contratada é responsável pela implementação também do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o famoso ASO, que dá filhos a exames, lembra? Nota que a lei não diz que o PCMSO, quem é responsável é a contratante, obviamente. Por quê? Porque quem elabora o PCMSO, quem deve elaborar o PCMSO é a contratada, que tem lá os seus trabalhadores registrados, só que esse PCMSO, ele deve estar atualizado aos riscos ambientais conforme o PGR da contratante. Por isso que o PGR, gente, ele é o carro-chefe. É o programa que levanta os riscos ou não ambientais do trabalho. Ele diz lá quais são os riscos físico-químico, físico-biológico que os trabalhadores estarão expostos, os trabalhadores terceiros estão expostos no ambiente do tomador de serviços. Baseado nesse risco que consta lá no PGR do tomador, a prestadora vai entregar o seu PGR para o seu médico do trabalho elaborar o seu PCMSO. E dependendo do risco que tem lá no PGR, o médico vai trazer e vai reconhecer esse risco dentro do seu PCMSO, que vai dar origens ali a alguns tipos de exames, conforme a função e o risco que cada trabalhador está exposto. Entendeu, gente? Então, o médico não pode elaborar PCMSO sem PGR. Entendeu, gente? Então, você entrega o seu PGR, seu LTCAT, ou melhor, a tomadora entrega o seu PGR, seu LTCAT para a prestadora, e o inciso 3 diz o quê? Diz o quê? A prestadora de serviço vai elaborar o seu PCMSO para saber quais tipos de exames, admissional, demissional, periódico, retorno ao trabalho, alteração de função, risco, que cada trabalhador exposto na contratante terá de fazer, tá? Descrição das obrigações e quem é o responsável. Fiz um resumo aqui. Elaborar o PGR. Quem é responsável? O tomador. Está lá no vídeo anterior, né? Elaborar o LTCAT. Quem é responsável? O tomador. Está lá no vídeo anterior. O tomador deve entregar o seu PGR e o seu LTCAT ao prestador e mantê-los atualizados. Sempre que eu tenho um LTCAT ou PGR atualizado, eu devo entregar ao meu prestador. Com base ou baseado nos riscos dos estabelecimentos do tomador, aqui está a chave, tá, gente? Ó.
com base nos riscos dos estabelecimentos do tomador, constantes no PGR e no LTCAT, que o tomador entregou, a contratada deve elaborar e ou atualizar conforme segue. Tá? PCMSO, ela vai atualizar conforme o LTCAT e o PGR do contratante. A prestadora vai elaborar ou vai atualizar o seu PCMSO, os seus atestados de saúde, ou melhor, exames aqui, né, para depois atestado de saúde ocupacional. Primeiro eu tenho os exames e atestado de saúde ocupacional. Vai atualizar ou elaborar o seu laudo de periculosidade, vai atualizar ou elaborar o seu laudo de insalubridade e vai atualizar ou elaborar os seus treinamentos obrigatórios separados por atividade e risco, conforme o que especifica lá cada tipo de NRs para cada função de cada trabalhador. Nota que os treinamentos obrigatórios, eles são obrigatórios a serem realizados antes do primeiro dia de trabalho. Os treinamentos obrigatórios. Tá, gente? Que nós temos dezenas lá dentro das NRs, normas regulamentadoras. Vai depender de cada função, né? E risco que consta aí para esse trabalhador. Todos esses aqui, gente, ó, PCMSO, exames, atestado de saúde ocupacional, laudo de salubridade, periculosidade, treinamento, tem PCA, né, se for o caso, tem vários outros tipos, tem a permissão para o trabalho, né, tem vários outros tipos de documentos que eu não trouxe aqui ainda, eu só trouxe o fundamental, tá, gente? São de responsabilidade de quem aqui, ó? Prestador de serviços. Tá? Prestador de serviço. O laudo de salubridade e periculosidade, NR 1516, ela fala lá que quem tem que elaborar é o empregador, né? Então, o laudo de periculosidade e insalubridade decorre de normas regulamentadoras. No treinamentos também. Atestado de saúde ocupacional, exames e PCMSO, está lá dentro da Instrução Normativa 2110, artigo 230, parágrafo 4º. Tá, gente?